Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Meire do canal Tulipa Crochê. Hoje nós vamos fazer esse modelo de bolsa, que é a bolsa Lori, tá bom? Essa bolsa, ela pode ser feita com fio náutico ou fio de poliéster 3 milímetros, tá bom? Então, se você quer aprender esse passo a passo, continue aqui comigo. Já se inscreve no meu canal, ativa as notificações. Quando chegar aulas novas, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? E vamos iniciar a nossa aula, mas antes de eu iniciar, vou te passar a lista de materiais. Para esse modelinho aqui de bolsa, eu sugiro o fio náutico ou fio de poliéster de 3 milímetros, tá? Nessa bolsa eu usei o fio náutico, certo? Ó, de 3 milímetros da Círculo, tá? E aí a agulha que eles indicam é de 3,5 a 5,5 milímetros. Eu vou usar a agulha de 3 milímetros, tá bom? Então você separa o seu fio náutico ou o seu fio de poliéster, use a agulha mais fininha, no meu caso eu vou usar 3,5, tá? Um isqueiro para fazer arremate do fio, tesoura, fita métrica e agulha de tapeçaria opcional, tá bom? Então, para iniciar essa aula, e um outro detalhe, esse fecho aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo onde eu encontrei esse fecho. Esse fecho é o fecho torniquete, mas ele tem esse detalhe aqui, tá vendo? Que dá todo o charme para sua peça. Olha só. Ele é um fecho que é parafusado, tá bom? E tem essa pecinha aqui que você encaixa e você trava ela depois por dentro, tá? A nossa bolsa, ela tem de medida 13 centímetros, tá bom? Largura dela, 13 centímetros de altura por 21 de largura. E dentro dela tem essas divisórias, tá vendo? Você vai poder oferecer para sua cliente ou fazer para você mesma, né? Com essas divisórias que você pode colocar várias coisas, tá? Celular, porta-documentos, algum itens de maquiagem. Então ela tem essa divisória aqui que dê todo o detalhe para sua bolsa, tá? Então vamos iniciar. Para iniciar essa aula, nós vamos fazer com o fio náutico. Outra coisa, a cor dela é a cor 7831, tá? Valência, o nome dessa cor, do fio náutico Slim, né, de 3 milímetros da Círculo. Por que que eu recomendo um fio mais fino? Por conta do fecho, tá, gente? Ó, esse fecho aqui, se você colocar um fio muito grosso para poder parafusar, colocar os parafusinhos, pode ser que não consiga fechar, tá bom? Então, um fio mais fino é o ideal para esse modelo, tá bom? Mas fica uma bolsinha, não fica pequena, tá? É uma bolsinha média. Você pode usar ela com alça de corrente, você pode colocar uma alça de couro regulável, uma alça de couro com corrente, fica a sua opção, tá bom? Então, vamos iniciar? Para iniciar a nossa aula, nós vamos começar fazendo 15 centímetros de correntinhas, certo? Que no meu caso deu 25 correntinhas. Então, vamos começar pela base do nosso fio. Aliás, da nossa bolsa. Vamos começar pela base, tá? Agulha 3,5, como eu mencionei. Nós vamos fazer 15 centímetros de correntinhas. E depois nós vamos iniciar a virada da nossa base. Então, já faça os seus 15 centímetros. Vou fazer as minhas aqui. Quando eu terminar, eu volto com vocês para nós fazermos a virada da nossa base. E eu mostrar para vocês como que nós vamos fazer a nossa base. A base é isso aqui, tá? Uma base assim. Então, não é uma base difícil de fazer e é bem rapidinha, tá? Essa peça é uma peça fácil de fazer, não é difícil. Ela só tem um pouquinho de trabalho no fechamento, aliás, no fecho, tá? Na hora de colocar o fecho, a gente precisa de uma atenção maior, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é uma peça fácil. Então, faça aí seus 15 centímetros de correntinhas. E eu já volto aqui com vocês com a minha correntinha também, pra gente iniciar
a virada da nossa base. Prontinho, já fiz os meus 15 centímetros de correntinhas. Olha aqui. Agora nós vamos começar a nossa base. Aqui, vamos voltar fazendo pontos baixos em cada correntinha dessa. Então, você vem com a sua agulha aqui, ó. Você já está com a laçada nela. Você vem aqui, não nessa primeira correntinha, na segunda correntinha, fazendo um ponto baixo. Então, você insere a sua agulha dentro da correntinha e faz um ponto baixo até o final da sua correntinha, tá certo? Ó, vem com ponto baixo até o final. Deixa eu puxar um pouco o fio. Ponto baixo até chegar no final da sua correntinha. Vai ser na sua agulha, fazendo seu ponto baixo. Vai ficando assim. Quando você chegar no final, você volta comigo, que a gente vai fazer a virada da nossa base. Já cheguei aqui no final da minha correntinha, tá? Nós vamos agora virar a nossa base. Nós vamos fazer 3 pontos na virada. Então, eu já tenho um ponto aqui, que é o meu último ponto baixo, certo? Nós vamos virar a nossa base, fazendo essa voltinha e fazendo pontos baixos desse lado. Então, como que nós vamos fazer? Você já fez um ponto, eu preciso de 3 para virada. Você vem no mesmo lugar que você fez o seu último ponto, ó, esse nozinho você aperta, tá bom? Esse nozinho, ele é do início da correntinha, tá? Então, você aperta bem o fiozinho. E aí, você faz aqui, ó, no último ponto que você já fez um, que foi o último, você faz mais 2 no mesmo lugar. Então, você vem aqui, ó, insere a sua agulha no mesmo lugar e traz aqui pro meio, tá vendo? Direcionando ele pro meio. Faz mais um ponto baixo. Preciso fazer mais um no mesmo lugar, então eu volto no mesmo lugar, fazendo mais um, direcionando ele agora para esse lado aqui, que é o lado que eu vou fazer os meus pontos baixos aqui também, tá? Então, ó, vai virando a sua base. Para virar a sua base, você faz esse movimento e fecha. Então, ó, aqui, ó, já fiz 3 pontos para fazer a minha curva. Agora, eu vou vir com esse pedaço de fio que foi do início da correntinha, arrematando ele aqui por dentro desses pontos que eu vou fazer agora, tá? Mas antes disso, nós vamos fazer o seguinte: você vai vir nesse primeiro ponto aqui, ó, que vai ser o comecinho da nossa, desses pontos aqui, ó, que equivale ao penúltimo ponto que você fez aqui antes de virar. Você vai fazer pontos baixos, só que você vai pegar para fazer esses pontos baixos no meio da correntinha, tá? Então, você pega no meio da correntinha ou na alcinha de trás, laça seu fio e faz o seu ponto baixo. Você vai no meio da correntinha, laça seu fio e faz o ponto baixo. Laça, faz o ponto baixo. Nisso, você já está arrematando esse fiozinho aqui que sobrou, certo? Então, ó, vai fazer ponto baixo por toda a sua extensão aqui, pegando na alcinha de trás, para fazer esse efeito aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Esse efeito aqui, tá vendo? Esse efeito, ele vai deixar o acabamento da sua base mais bonito. E aí, você não vai precisar fazer mais acabamento nenhum nele, tá? Então, você pega na alcinha de trás o ponto baixo e faz... aliás, da correntinha e faz o seu ponto baixo, tá bom? Então, vai até o final. Quando você chegar lá no final, você volta comigo. Quando você fizer o seu último ponto baixo aqui, você volta comigo pra gente fazer a viradinha desse lado também. Aqui no meu último ponto baixo, fiz o meu último ponto baixo aqui. Olha só como tá ficando. E agora, nós vamos soltar a nossa agulha da laçada. Antes disso, curte esse vídeo. Compartilha com quem você conhece, tá? Que deseja aprender essa bolsa. E ativa as notificações se inscrevendo no nosso canal. Voltando aqui, nós vamos soltar a nossa agulha da laçada. E aí, nós vamos vir aqui, ó, nessa primeira correntinha que está aqui, ó. Tá? Do outro lado do comecinho da sua base. Essa primeira correntinha é onde você vai inserir a sua agulha de fora para dentro, passando por baixo aqui, ó, do Vzinho. E aí, você coloca essa laçada que você soltou agora na agulha.
e puxa esse fio para trás. Nós estamos fechando essa primeira parte da base. Quando você fizer isso, vai formar uma voltinha aqui. Essa voltinha você vai inserir a sua agulha no meio dela, porque tem duas laçadinhas aqui, certo? Ó, tem uma aqui, tem uma aqui. Você vai inserir a sua agulha no meio dela e vai colocar a laçada que está aqui na agulha. E aí você vai puxar essa laçada, ajustando na sua agulha o fio, tá? Deixando ele assim, do tamanho certinho, ajustado da sua agulha. E aí, quando você fizer esse ajuste, você laça o fio do rolo, traz para frente. Olha só. E faz uma correntinha, simbolizando o primeiro ponto baixo. Essa base, ela vai ter duas carreiras, né? E vai ter aumentos aqui nos 3 pontos que você fez na curva, tá bom? Então, ó, quando você fechou aqui, você já formou, já tinha um ponto aqui, outro aqui. Quando você fechou, você fez um ponto, fez como se fosse um ponto para fechar, para ficar os 3 da curva. Você já fechou a sua primeira carreira da curva aqui da base, tá? E aí agora você vai voltar com a sua agulha no mesmo lugar que tá saindo aqui, ó. Essa correntinha, volta no mesmo lugar com a sua agulha e o fio, né? O fio está nela. Você volta no mesmo lugar, laça seu fio, traz para frente, faz mais um ponto. Então você fez aqui o seu primeiro aumento, tá bom? E aí, ó, para você não ter dúvidas de onde é o último ponto, onde é os pontos da curva, eu aconselho você a marcar onde você começou a fazer os aumentos. Então, quando você fez 3 pontos no mesmo lugar, você marca o primeiro e o terceiro ponto, para você não ter dificuldade de fazer aumentos nesses 3 pontos da curva, tá bom? Aí você vai vir no próximo, insere a sua agulha e faz mais 2 pontos aqui. Não repuxa muito, tá bom? Para não formar buracos. Ó, faz mais um aumento aqui, porque esse é um ponto da curva ainda, tá? É o segundo. Quando você fizer toda a sua volta aqui, e aí você vai fazer aumentos aqui, e vai vir novamente ponto sobre ponto até aqui. Quando chegar no último ponto, você faz o aumento, que seria dessa parte aqui, que aí você vai fechar a sua base, certo? Nós precisamos de 6 pontos aqui, porque nós fizemos 3 na curva, e agora nós estamos fazendo aumentos nesses 3 da curva. Aumentos quer dizer 2 pontos no mesmo ponto de base. Então, aqui, ó, para dar os 6 pontos, eu já tenho 4, porque eu já fiz 2 pontos aqui no comecinho, fiz 2 pontos aqui. Preciso fazer mais 2 pontos desse lado, para formar os 6 da base, a curva da base, certo? Só que eu só vou fazer esses 2 que estão faltando aqui, quando eu der toda a minha volta, fizer os meus aumentos desse lado também, e ir até aqui. E aí sim, eu faço, né, no meu último ponto um aumento, e aí vai dar certinho, a sua base não vai ficar torta. Então, vamos continuar. Agora aqui, eu já fiz aumento aqui e aqui. Faz parte dos meus 3 da curva. Eu vou agora só seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar nos próximos 3 pontos da curva. Então, vou fazer com vocês aqui, tá bom? Ó, não vai apertando o fio, você deixa sua mão leve, não aperta, não tensiona muito o ponto, tá bom? Ó. Não tensiona, vai fazendo com a mão bem levinha, deixando a sua base bem estruturada e com menos buracos possível. Então, tô seguindo a sequência aqui de ponto baixo sobre ponto baixo na minha parte reta da base. E aí, nós vamos fazer isso até chegar ali na curva onde tem 3 pontos. Onde tem 3 pontos, nós vamos fazer 3 aumentos, ou seja, 2 pontos dois pontos baixos em cada ponto de base da curva, que são 3. E aí, vamos ficar com 6 na curva. Tô quase chegando. Fiz o meu último ponto baixo aqui.
Agora eu tenho os 3 da minha curva. Se você tem dificuldade, sempre marca os 3 da curva, tá bom? Ó, 1, 2, 3. É os meus 3 da curva. Aqui eu vou fazer aumentos. Então, vou fazer meu primeiro aumento nesse primeiro da curva. Olha só, faz um, volta, faz mais um no mesmo lugar. Vem no próximo ponto, que também é da minha curva, faz parte dos meus 3 pontos da curva para fazer essa voltinha. Fiz mais um aumento. Na próxima também vou fazer mais um aumento, porque ele ainda é o terceiro ponto da minha curva. Prontinho. Quando a gente faz isso, a nossa base aumenta a largura, tá? Tamanho e largura. Olha como já tá ficando o tamanho dela. Já fiz os meus aumentos, agora não vou fazer mais aumentos. Eu vou seguir fazendo ponto baixo em cima de cada ponto aqui de base, até chegar no meu último ponto aqui, que é onde eu vou fazer o último aumento, que equivale a essa parte aqui da curva, tá bom? Então, vai fazendo pontos baixos até o final. Quando você chegar no seu último ponto baixo, você volta aqui comigo pra gente fazer o nosso aumento e encerrar a nossa base. Aqui, já estou terminando a minha base, ela está ficando assim, olha só. Agora eu preciso fazer nesse último ponto baixo aqui, um aumento para a gente finalizar os nossos 6 pontos dessa curva aqui. Certo? Então, olha só. Vou inserir minha agulha aqui, nesse último ponto, vou fazer um primeiro e volto no mesmo lugar e faço mais um. Então, eu fiz o último aumento aqui, para a gente fechar a nossa base. Você solta a sua agulha da laçada, vem nessa primeira correntinha aqui, ó, da sua base, que equivale a essa curvinha, certo? Ó. Então, é aqui, nesse pontinho aqui, você vai vir com a sua agulha de fora pra dentro, passando por baixo do vizinho aqui da correntinha, ó, e colocando a sua agulha na laçada, trazendo ela pra trás. Puxando o seu fio lá pra trás. E aí, ficou assim. A sua base está pronta, tá bom? Ó. Agora, o que nós vamos fazer? Já vamos iniciar o corpo, a primeira parte do corpo da nossa bolsa. Por que eu digo primeira parte? Porque é essa parte aqui. Essa parte interna, tá vendo? Formada por essa parte aqui com duas, tá vendo? Com duas partes. É a primeira que nós vamos iniciar. Então, a parte de dentro que nós vamos iniciar. Essa parte aqui, tá? Então, nós vamos fazer de 12 a 13 centímetros do nosso corpo, o corpo da bolsa, somente de pontos baixos. Então, é bem simples essa parte, tá bom? Então, aqui, ó, encerrei a minha base. Aqui tem a laçada que eu joguei lá pra trás, tá vendo? Nessa laçada eu tenho 2 alcinhas. Olha só. Tenho 2 alcinhas aqui. Que equivale à laçada que você puxou, ó. Que equivale a essa laçada aqui. Você vai ver com a sua agulha no meio dela. No meio da laçadinha aqui, ó. Entre uma e outra laçada, você vem com a agulha no meio. Agora de dentro pra fora, tá? Você vai sair com a agulha pra lá. Vai colocar essa laçada que você está segurando na agulha e vai ajustar o seu fio na sua agulha, até você ver que tá bem certinho, bem justinho, tá? Ó, vai ajustando. Você ficou agora assim, ó, com 2 laçadas aqui na sua agulha. Você vai laçar o seu fio do rolo e vai passar por baixo, trazendo ele pra cá. E aí, você vai fazer uma correntinha que simboliza o seu primeiro ponto baixo. Agora, o que nós vamos fazer? Você vai pegar essa base que você está trabalhando, que você já fez esse primeiro pontinho aqui, ó. E vai virar ela, se você virar ela um pouquinho, você vai ver as correntinhas, tá? Ó. Você vai ver todas as correntinhas dos seus pontos que você fez. É aqui que você vai trabalhar agora, nessas correntinhas, tá? Vem com a sua agulha no meio de cada correntinha dessa, ó, no meio, laçando o seu fio, trazendo pra frente, fazendo ponto baixo.
Então, insere a sua agulha no meio da correntinha da sua base está assim. Cada vezinho desse equivale ao ponto da sua base. É aqui que você vai trabalhar os pontos baixos da primeira carreira do corpo da sua bolsa. Então, é ponto baixo normal, tá? Você não vai fazer aumentos nem diminuições, somente pontos baixos sobre cada correntinha dessa, pegando no meio da correntinha, não embaixo pegando as duas, como a gente faz o ponto baixo normal, tá? Essa primeira carreira você vai pegar só na alcinha de trás ou no meio do ponto, ó. Então, você vai fazendo. Ponto por ponto, ó, vai formar essas alcinhas aqui, ó. Essas alcinhas, tá vendo? Nós vamos precisar dessas alcinhas para fazer a segunda parte da bolsa, tá? Então, faça essa primeira carreira pegando somente na alcinha de trás da correntinha ou no meio aqui, ó, do ponto. Meio do ponto, pegando a alcinha de trás, laçando, trazendo para frente, fazendo ponto baixo. Faz isso por toda a sua volta, toda a volta da sua base, você faz isso. Vai passar aqui e vai terminar aqui, onde você iniciou. Então, você faz a sua aí. Quando você estiver chegando no último ponto, você volta comigo para nós fecharmos essa carreira e iniciarmos a próxima de ponto baixo. Que aí eu vou mostrar para vocês como inicia a carreira, como fecha a carreira e como inicia a próxima. E aí vai ser todas iguais até chegar à altura de 12 centímetros. De 12 a 13, tá bom? Depende da tensão do seu ponto, tá? É entre 12 e 13 centímetros que você vai fazer. O ideal é 12, porque é o tamanho que eu tô indicando aqui pra vocês. Mas se de repente passa, né? Ah, deu 12,5, pode deixar, tá? Então, você vai subir o corpo da sua bolsa e vai sobrar aqui, ó. Quando você for vendo, vai ficar essas alcinhas aqui. Elas precisam ficar, tá? Para poder a gente trabalhar nelas quando a gente for fazer a segunda parte da nossa bolsa. Então, você faz a sua base aí. Eu vou fazendo a minha aqui. Quando eu terminar, eu volto aqui com você. Fiz aqui o último ponto da minha base, da minha primeira carreira aqui da minha bolsinha. Um último ponto baixo. E tá ficando assim, ó. Tá? E agora, eu vou fechar essa carreira e iniciar a próxima, que também é de ponto baixo. Deixa eu fazer aqui meu último ponto baixo. Ó. Se você soltar, se você ver aqui direitinho, tem o primeiro ponto que você fez, o primeiro ponto baixo que você fez aqui. Aqui você simulou um, né, que você fez a sua correntinha, e aqui tem o primeiro ponto baixo. Se você virar assim, você vê que tem a primeira correntinha aqui deitadinha, certinho. Ó, é nessa aqui que você vai fazer o fechamento da sua primeira carreira. Então, insere a sua agulha não nessa correntinha que está aqui, é no primeiro ponto aqui, tá? Essa primeira correntinha que equivale ao primeiro ponto baixo aqui. Insere a sua agulha de fora para dentro, passando por baixo. Ó, traz a sua agulha para laçar, aliás, o fio para a agulha e puxa lá para trás. Então, agora você fez o fechamento da sua carreira. Nós vamos iniciar agora a segunda carreira. A segunda carreira vai ser de pontos baixos normais, tá? Não vai pegar na alcinha de trás, você vai pegar nas alcinhas de cima aqui, nas correntinhas de cima, normal, pegando as duas, tá? Os dois vezinhos aqui, passando por baixo. Da onde tá vindo a sua laçada, ó, é daqui. Desse ponto aqui, tá vendo? Então, é aqui que nós vamos iniciar a nossa correntinha. Aliás, a segunda carreira de ponto baixo. Insere a sua agulha embaixo, ó, das alcinhas. Tem duas alcinhas, você vai inserir embaixo, de dentro para fora. E aí, coloca a laçada na agulha e puxa esse ponto. Tá ajustando para não dar problema, né? Para não ficar desigual, não ficar sobrando o seu ponto. Vai ajustando direitinho. Olha só.
Já ajustei, eu fiquei com 3 laçadas na agulha, ó, 3 laçadinhas. E aí eu vou vir aqui, ó, laço meu fio, trago aqui pra frente, fazendo uma correntinha, simulando o meu primeiro ponto baixo. E aí eu vou vir no próximo ponto baixo aqui, vou vir nas correntinhas de cima do meu ponto, que são essas correntinhas, e vou fazer ponto baixo normal aqui, em cima de cada correntinha dessa, pegando aqui, ó, por baixo do Vzinho, ó, trazendo o fio pra frente e fechando meu ponto baixo, ó, por baixo, trazendo, fazendo meu ponto baixo. Por baixo do Vzinho da correntinha, laçando meu fio, trazendo aqui pra frente, fechando meu ponto baixo. Então, ó, é ponto baixo sobre ponto baixo, pegando nas alcinhas de cima, que são essas correntinhas aqui. Tá, ó. Essas correntinhas aqui. Então, você vai fazer isso por toda a sua volta. Vou fazer essa carreira também com você. Quando eu chegar no último ponto aqui, no último ponto baixo que eu fizer, eu venho novamente para mostrar para você como que eu faço o fechamento e inicio a próxima. E aí você vai fazer a sua até chegar aos 12 centímetros de altura. Cheguei aqui, ó, no último ponto baixo da minha carreira. Eu fiz meu último ponto baixo, ela tá ficando assim. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos fechar essa carreira e iniciar a próxima. E vai ser todo esse processo até chegar entre 12 e 13 centímetros de altura da sua bolsa. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto baixo, esse primeiro Vzinho aqui que está deitadinho, e vou fazer o fechamento dessa carreira aqui, inserindo a minha agulha de fora para dentro, passando por baixo do Vzinho, ó, e fechando aqui. Colocando a laçada na agulha, puxando lá para trás, fazendo o fechamento. Tá bom? E aí, você vai iniciar a próxima carreira da mesma forma que você iniciou essa carreira que você terminou agora. Então, você vai inserir a sua agulha embaixo, da onde está saindo a laçada, ó, embaixo dela. Ó, ela tá saindo aqui, você insere a sua agulha agora de dentro para fora, embaixo dela, coloca a laçada na agulha, ajusta direitinho, deixa bem justinho com a sua agulha, laça o fio do rolo, traz para frente, faz a sua correntinha simulando o primeiro ponto baixo, e aí você vai seguir fazendo ponto baixo novamente sobre ponto baixo, pegando na alcinha de cima aqui, tá bom? Fazendo toda a volta novamente. Então, esse processo vai ser até você chegar à altura de 12 ou 13 centímetros, dependendo aí da tensão do seu ponto, tá? Então, faz essa quantidade de altura. Então, você vai chegar aos seus 12 centímetros, né? Você vai subir essa quantidade aqui de carreiras, ó. Contando dessa primeira carreira aqui que você fez, que é do corpo da bolsa, tá? Então, você conta 12 centímetros, de 12 a 13. E aí vai ficar mais ou menos essa altura. Você vai subir essa altura de pontos baixos, tá? Carreiras de pontos baixos. Quando você chegar à altura que que eu estou indicando aqui para você, nós vamos iniciar a segunda parte da nossa bolsa, que é pegando nessas alcinhas aqui, ó, que nós deixamos aparentes aqui, lá no comecinho da nossa primeira carreira. Então, faz a sua altura de 12 centímetros. Quando você já tiver com a sua bolsa formada os 12 centímetros de altura, você volta aqui comigo para mim te mostrar como você vai iniciar essa carreira aqui. Que nada mais é que a parte de fora da nossa bolsa, que é essa parte aqui, ó. Esse trabalho aqui, tá? O que você está fazendo agora, que vai dar os 12 centímetros, é essa parte interna aqui, tá? Essas duas partes aqui. Então, agora, quando você subir os seus 12 centímetros, você já tem a parte interna pronta. E aí, nós vamos iniciar a parte externa da nossa bolsa, tá? Então, você faz aí até os 12, 13 centímetros e volta aqui comigo para nós iniciarmos
eu vou mostrar para você nessa peça mesmo, tá? Como você vai iniciar a carreira aqui para fazer essa parte externa da bolsa, que aí no caso é em ponto baixo centrado, tá bom? Então termina a sua altura aí, depois você volta aqui comigo para nós fazermos a segunda parte da nossa bolsa, tá bom? Então olha só, para você, você já chegou nos seus 12 centímetros de altura, 12 a 13 como eu disse, tá? Só que agora eu não vou fazer até os 12, 13 centímetros para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Mas vamos supor que que eu já fiz os meus 12, 13 centímetros. Você já fez o seu aí, sua bolsa já está a primeira parte pronta. Você vai fechar novamente a sua carreira, pegando na primeira correntinha que está deitada aqui, laçando o seu fio e levando lá para trás, fechando aqui, certo? Então, ó, você fez os 12 centímetros, você já fechou a sua carreira. O que nós vamos fazer? Vamos supor que eu já terminei também, tá bom? Você corta o fio do seu rolo, com a laçada lá para trás que você passou, você corta o seu fio. Ao cortar o seu fio, você vai puxar ele, tá vendo? Ó, você puxa ele. E agora você vai fazer o fechamento invisível aqui, nessa parte, que aí equivale a essa daqui, tá bom? Ó, esse fechamento aqui dessa parte. Você vai fazer o seguinte, tá vendo essa alcinha que sobrou aqui, que você puxou lá pra trás? Você vai fazer esse movimento aqui, ó, pra ela fechar, pra você simular um Vzinho. Então, você vem com a sua agulha nesse primeiro ponto aqui, ó, que tá... o ponto que antecede, ó, o ponto que antecede, você vai vir no meio da correntinha de cima, aqui, ó, de baixo pra cima, vai inserir a sua agulha no meio dela, e vai puxar esse fio que tá solto, passando ele por dentro e puxando ele pra dentro da bolsa. E aí ele fica assim, tá? Ó, como se você tivesse arrematado o seu fio, e agora ficou um acabamento invisível. Olha só. Tá? Então é isso, acabou a sua altura de 12 centímetros, você acabou a primeira parte da sua bolsinha. Agora nós vamos iniciar, vou mostrar pra você como que você vai fazer a parte externa da sua bolsa, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, toda essa parte, tá? É que vai ficar externa, parte de fora da sua bolsa. Então, como nós vamos fazer? Pega seu fio do rolo, ó, seu fio que tá vindo do rolo. Vem aqui no cantinho, ó, sempre escolhe o cantinho. E aí você vem com o seu fio, tá vendo essas alcinhas aqui, ó? Aqui está a sua base, lembra-se? Você começou a fazer uma carreira de pontos baixos aqui, pegando na alcinha de trás, da primeira carreira que você fez, depois da sua base. Primeira carreira do corpo da sua bolsa. Ela tem essas alcinhas, tá vendo? Que você lembra que você fez pegando na alcinha de trás, a primeira carreira do corpo da sua bolsa. Ficou essas alcinhas aqui pra fora. É aqui que você vai trabalhar agora a sua carreira de ponto baixo. Então, como que você vai fazer? Insere a sua agulha aqui, ó, escolhe uma alcinha dessas aqui, dessa parte aqui da curva, tá? Escolhe ela e insere a sua agulha nessa alcinha. Vem com o seu fio, laça ele, traz ele aqui, passa ele por dentro dessa alcinha. E aí você fecha como se fosse uma correntinha fazendo seu ponto baixo. Mas você segura essa pontinha, tá, gente? Porque essa pontinha ainda tá solta. Agora, o que você vai fazer com essa pontinha? Você vai pôr ela pra dentro da sua bolsa. Então, você vem aqui por dentro da sua bolsa, ó, e puxa ela lá pra dentro da sua bolsa. Depois você arremata essa pontinha por dentro dos fios aqui, depois queimando a sua pontinha para ela não soltar, tá? Então, você já prendeu aqui, fez o seu primeiro ponto baixo nessas alcinhas aqui, tá? Ó, esse é o corpo da sua bolsa, aqui as alcinhas que ficaram aparentes lá na primeira carreira. Agora você vem na próxima alcinha aqui, ó, nessa próxima alcinha, insere a sua agulha e faz um ponto baixo. Próxima alcinha, insere a sua agulha, faz outro ponto baixo. Agora você está fazendo a parte externa da sua bolsa. Ó, fechou.
laça o seu fio pegando nessa alcinha que está aparente aqui, que você deixou lá no começo. E faz o seu ponto baixo. Então, você vai fazer isso por toda a volta do corpo da sua bolsa. Então, você já tá com a parte interna aqui, ó. E você tá fazendo, iniciando a parte externa da sua bolsa, que é pra ficar com divisórias dentro dela, tá bom? Olha só. Então, eu vou fazer aqui até o final. Quando eu terminar essa carreira, olha, ela vai ficando assim. E aí, depois ela vai pegar o jeito e vai subir por cima dessa outra parte da bolsa que você fez. Então, ó, vai fazendo aí que eu vou fazendo aqui. Eu vou voltar aqui para mostrar para você o fechamento dessa carreira, o início da próxima, que vai ser em ponto baixo centrado, tá? Para você fazer até chegar à quantidade de 12 ou 13 centímetros novamente de altura, tá bom? Ó, vai ficando assim. Tá? Então, eu volto aqui, quando eu terminar essa carreira, eu volto aqui com você pra gente fazer a segunda carreira de ponto baixo centrado. Esse fio aqui, que você arrematou, que você fez o ponto invisível lá, depois dos 12 centímetros, você arremata por dentro, tá, gente, da sua bolsa, e depois passa quando você arremata, ó, você passa por dentro aqui desses pontos, depois você vem com o isqueiro e queima a pontinha para ela não soltar, tá? Assim, por exemplo, você cortou aqui. Só relembrando, tá? Que eu não passei isso. Ó, você arrematou todo o seu fio aqui por dentro da bolsa para sumir com ele. Você vem com isqueiro e quando você cortar o pedacinho aqui, se você cortar, ó, você arrematou, cortou, você vem com o isqueiro aqui na pontinha, ó, e queima essa pontinha, dá uma batidinha assim e ele vai ficar seguro, tá? Não vai soltar. Assim você arremata o fio náutico ou fio de poliéster, dessa forma, tá? Então, eu vou seguir aqui fazendo meus pontos baixos aqui na minha carreira de alcinhas. Primeira carreira lá embaixo do início da sua bolsa. E aí eu já volto com você pra gente fechar essa carreira e iniciar a próxima em ponto baixo centrado. E aí a bolsa vai ser toda a altura dela vai ser em ponto baixo centrado por cima da outra parte que você já fez. Eu cheguei aqui, ó, já fiz a minha carreira toda, foi ficando assim, tá, gente, ó. Mas é normal, tá? Essa primeira carreira ela fica assim mesmo. Agora, nós vamos fazer a segunda carreira da parte externa da nossa bolsa. A parte externa, como eu disse, é feita em ponto baixo centrado. Então, nós vamos fazer agora a primeira carreira de ponto baixo centrado, tá? Vamos fechar essa carreira. Vou soltar minha agulha da laçada, vou vir na primeira correntinha aqui que está deitadinha. Mesmo processo, tá? Vocês já conhecem. Insiro a minha agulha de fora para dentro, passando por baixo. Trago o meu fio que está saindo aqui, ó. Ponho na agulha e puxo lá para trás. E aí vou acertando essa parte, tá bom? Ó, vou acertando para ela ficar, subir retinha, tá? Ó, você vai virando ela. Pronto, eu fiz o fechamento aqui da minha carreira. Tô segurando a laçada para ela não soltar. Aqui da onde tá vindo a minha laçada, ó, desse ponto aqui, desse pontinho, é onde eu vou inserir a minha agulha, no centro dele, tá? Ó, no centro. Eu vou vir com a agulha no meio do meu ponto, ó. Aqui no corpo do ponto, nesse Vzinho, que cada ponto baixo forma, ó, cada ponto baixo forma um Vzinho. Esse Vzinho aqui, tá? Um lado do Vzinho, o outro lado do Vzinho. Esse Vzinho aqui, cada um deles equivale a um ponto baixo. Nós vamos inserir a agulha no meio desse Vzinho, tá? Não é na parte de cima aqui, ó, das correntinhas, é no meio desse ponto aqui, no corpo do ponto, no meio aqui, ó, tá? Ó. Você vai inserir a agulha aqui no meio. Tô mostrando com a agulha de tapeçaria, mas a gente vai fazer com a agulha de crochê, tá? Então, ó, você vem com a sua agulha, da onde tá saindo a sua laçada, ó, você jogou lá pra trás pra fazer o fechamento, tem um ponto aqui.
É nesse pontinho que você vai inserir a agulha no meio dele, ó. Ó, insere no meio e leva lá pra trás, você vai ver que ele saiu aqui no meio também. Tá? Em cima dele sempre fica essa alcinha, ó, pra você certificar que ele tá no meio. Tá? Então aí você põe a laçada na agulha, ajusta o seu fio, ó, ajusta direitinho aqui pra não ficar sobrando fio, tá? Ó, você vai acertando pra ele ficar retinho. E agora, o que você vai fazer? Você vai laçar o seu fio, trazer aqui pra frente. Vai dar um pouquinho de trabalho, que você tá passando no centro do ponto, né? Ó, você trouxe ele aqui, ele saiu no meio. Faz uma correntinha pra fechar, simulando o primeiro ponto baixo centrado. Próximo ponto baixo é esse aqui. Eu vou inserir minha agulha no meio dele, passando aqui pra trás, trazendo meu fio pra frente, saindo no centro do ponto, por isso que ele chama centrado. Laçou, fechou seu primeiro ponto baixo centrado. Então, você simulou o primeiro ali, fez o segundo, vai no terceiro ponto, a mesma coisa. No meio do ponto, insere, laça seu fio, traz para frente e fecha. Próximo corpo do ponto, insere no meio dele, laça seu fio, traz para frente e fecha. E vai ficando assim, ó. Tá? Então, você vai fazer isso por toda a sua volta. Ponto baixo centrado a carreira inteira, tá bom? E aí, todo o corpo da bolsa, essa parte externa, vai ser em ponto baixo centrado. Olha só. Não é difícil, né? É uma bolsa fácil de fazer. Seguindo esse passo a passo, não tem erro, tá bom? Olha só, vou fazer aqui até o final, ponto baixo centrado, pegando no centro do corpo do meu ponto, fazendo isso por toda a minha volta, até chegar lá no final, para fazer o fechamento dessa carreira e iniciarmos a próxima. Tá? Cheguei aqui, ó, no último ponto baixo centrado dessa carreira. Deixa eu só fechar ele novamente aqui, que soltou o fio. Cheguei aqui no último ponto. Agora eu vou fazer o fechamento dessa carreira para iniciar a próxima. Então, como nós vamos fechar a carreira de ponto baixo centrado? Da mesma forma que nós fechamos a outra, tá? As outras, né? Ó, você vê que na primeira correntinha que está deitada, insere essa agulha de fora para dentro, passando por baixo, trazendo a agulha, a laçada para a agulha e puxando lá para trás. Tá? E aí você fechou a sua carreira. E aí, ó, quando você vai subindo, vai ficando assim, tá? A primeira parte da bolsa já vai ficando aqui por dentro e a segunda parte, que é a parte externa, vai ficando já cobrindo ela. E aí nós vamos agora iniciar a outra carreira de ponto baixo centrado e vão ser todas iguais a essa, tá? Olha só, insere a sua agulha no meio do ponto que tá vindo a laçada, que é essa aqui, insere no meio do ponto, ó. Sai aqui atrás, pega a laçada da agulha, a laçada põe na agulha, ajusta o seu fio, ajusta direitinho para não ficar muito largo, ficar todos do mesmo tamanho, tá? Depois que você ajustou, você laça o fio, traz para frente, ó, segurando ele para ele não soltar, tá? Aqui para frente, olha. E agora eu faço uma correntinha simulando o primeiro ponto baixo centrado. Vou no meu próximo ponto baixo aqui, que foi centrado também. Ó. E aí eu venho no centro do ponto, ó, no meio dele, ó, no corpo do ponto, no meio, insiro a minha agulha, levo lá para trás, laço meu fio, trago para frente e fecho, fazendo meu ponto baixo centrado. Vou no próximo, no meio do meu corpo do meu ponto, faço mais um ponto baixo centrado. E aí por toda a volta novamente, você vai fazer isso até chegar 12 a 13 centímetros, tá bom? Então, ó, faz a sua bolsa, corpo, faz a parte toda da sua bolsa, dá uma pausa nesse vídeo. E quando você tiver com as suas duas partes já, ó, você já fez a primeira, já tá fazendo a parte externa, quando você terminar, na altura de 12 a 13 centímetros, você volta, despausa esse vídeo pra gente fazer a aba da nossa bolsa, tá? Que é essa parte aqui.
a aba dela, essa parte aqui, tá bom? Então faz isso, dá uma pausa aí no seu vídeo, faz toda a altura da sua bolsa, depois você volta aqui comigo para nós fazermos a nossa aba. Pronto, você já terminou a altura da sua bolsa, já ficou igual a parte de dentro, ó. Você já tá com a parte externa toda pronta. Agora, você vai fazer a sua aba, tá? Essa aba aqui. Então, para fazer essa aba, é bem simples, tá? Vamos supor que você já chegou no corpo da sua bolsa. O corpo da sua bolsa é esse. Tá bom? Então, você já chegou na altura certinha, já fez todo o seu ponto, tudo bonitinho, ela já está pronta. Você agora vai fazer o seguinte, tá vendo aqui, ó? Você vai pegar as suas duas partes, ó. Vai juntar, tá vendo? Junta todas elas. E aí, vou mostrar aqui pra vocês. Deixa eu só fazer o encerramento aqui da nossa carreira, porque a nossa carreira precisa ser fechada e arrematada o fio, certo? Porque nós terminamos o corpo da nossa bolsa. Você já terminou o seu corpo da sua bolsa, a sua altura, certo? Vou arrematar o meu fio. Quando você terminar a altura da sua bolsa, você terminou a sua bolsa, você fecha, corta seu fio, puxa o fio pra frente, tá, ó. Corta seu fio, puxa ele pra trás, aliás, e aí você faz o fechamento invisível igual a carreira, igual a parte 1 da nossa bolsa, tá? A parte de dentro. Então, você fechou, encerrou a sua carreira, você vai arrematar o fio aqui por dentro da bolsa, depois vai selar a ponta com o isqueiro, tá bom? Então, você terminou, vamos supor que você terminou a altura da sua bolsa, eu vou mostrar aqui nessa parte pra você como que você vai fazer a sua aba, tá bom? Olha, vem com o seu fio, você já terminou, as duas estão da mesma altura, você vem com o seu fio de malha, aonde é a parte de trás da sua bolsa, então você escolhe a parte de trás, de preferência onde você fez as emendas, tá bom? Onde você fechou as carreiras e iniciou. Deixa 2 pontos, olha, 2 correntinhas pra fora, do lado, tá? Sobrando de cada lado. Deixou as 2 correntinhas de cada lado? Você vem aqui na terceira correntinha, insere seu fio, ó, põe a sua agulha aqui, ó, embaixo do seu Vzinho e busca o seu fio de malha aqui pra frente. E aí você faz uma correntinha simulando o seu ponto baixo. Agora você vai seguir fazendo ponto baixo normal, pegando nas alcinhas de cima aqui, ó, e arrematando esse fio que você está segurando, que foi do início, tá? Já vai arrematando ele aqui por dentro. Por cima, aliás, da onde você tá fazendo, ó. Já vai colocando ele aqui, arrematando, ó. Certo? Então, você vai fazer ponto baixo até ali na ponta, onde faltar 2 pontos baixos, quando faltar 2 pontos, 2 correntinhas, né? Ou 2 pontos, você para. Então, eu vou fazer aqui com você, ó. Você vai fazendo ponto baixo em cima das correntinhas aqui do ponto. Deixa eu só passar pra cá. Aqui eu já arrematei o suficiente, ele por dentro eu corto e deixo ele solto mesmo, tá? Ó, se você quiser selar, você pode selar com o isqueiro, tá bom? Ó. E aí você vai fechando, fazendo seu ponto baixo aqui. E aí você vai até o final. Até, aliás, quando faltar 2 pontos ou 2 correntinhas aqui, você vai fazendo, ó. E ela vai ficando assim, a parte mais altinha, tá vendo? Olha só. Aí você vai fazendo essa aba aqui mesmo no seu ponto, tá? Ó, por cima aqui. Você já terminou o corpo da sua bolsa. Você está na aba agora, tá? Inserir na parte de trás, na parte oposta à parte normal da sua bolsa, né? Na parte de trás você vai fazer o início da sua aba. Então, você vai fazer uma carreira de pontos baixos, deixando 2 pontos aqui, ó, sobrando das pontas, tá? Nas laterais. Então, ó, fecha aqui. Então, você já fez a sua primeira carreira da aba, tá? Agora, nós vamos fazer
Ó, sobrou dois aqui, sobrou dois aqui desse lado, deixa dois aqui desse lado. Você vem com a sua agulha na laçada ainda, vira o seu trabalho. Vira assim, ó, sentido desse lado, ó. E aí você vem com a laçada, você solta, põe a sua agulha de novo, mas do lado certinho, para não ficar torto, tá? E volta no mesmo ponto aqui, ó, e faz ponto baixo de novo. Ponto baixo sobre ponto baixo, até o final da carreira da sua aba, ó. Então, você faz ponto baixo sobre ponto baixo, para sua aba ir tomando altura. Então, você vai fazer até o último ponto lá. Quando você terminar, você volta aqui comigo pra gente virar novamente e fazer a próxima carreira. E aí vai ser assim até dar a altura, olha aqui, essa altura aqui. Vamos medir quanto que fica? Olha só. Começou aqui, tá vendo? Essa foi a primeira carreira, ó. Então, da primeira carreira até a parte que vai o fecho, você vai fazer, ó, 11 centímetros, tá? 11 a 12 centímetros de carreiras, de vai e volta. Então, você vai fazendo e vai voltando, fazendo carreiras de vai e volta de ponto baixo. Vou fazer aqui com você, essa parte toda, olha só, até o final. Até o final aqui, tá, ó. Olha só, tô chegando aqui nos últimos pontos baixos dessa carreira. Olha só, aqui e aqui. Eu já fiz o meu último ponto baixo. Eu vou virar a minha base novamente, ó, minha bolsa. Vou tirar minha agulha da laçada. Vou virar aqui, posicionar ela de novo, do lado certinho. Venho no mesmo lugar aqui, ó, faço meu ponto baixo. E aí, faço ponto baixo em cima de ponto baixo novamente, tá? Ó, ponto baixo em cima de ponto baixo novamente, até dar os 11, 12 centímetros de altura. E ela vai ficando assim, tá? Então, ó, o corpo da sua bolsa está aqui. A sua aba já está se formando, ela vai virar. Depois você deixa ela de pezinho assim, ela vai virar e vai ficar igual a essa aqui, tá? Então, você vai fazer carreiras indo e voltando até dar os 11, 12 centímetros. Quando isso acontecer, você volta aqui que eu vou te ensinar a colocar esse fecho lindo aqui na sua bolsa e ela estará pronta. Você já subiu a sua aba. Agora, o que você vai fazer? Você já está com a sua aba pronta, a sua bolsa está pronta, olha ela aqui. Né? Você já subiu o corpo dela, fez todo esse processo, agora nós vamos colocar o fecho. Como que nós vamos colocar o fecho? O certo é você ter uma chave Allen, tá? Eu não tenho a chave Allen, eu tenho essa ferramentinha aqui que é uma chavinha também, ó, fininha, tá? Olha só. Então é essa que eu vou usar. O fecho, ele é assim, ó. Ele tem essas aberturas aqui, ó, que é para você colocar o parafuso, tá? Ele vem com essa parte que é a parte que você vai encaixar aqui e vai virar para travar a bolsa. E nessa parte aqui que você vai pôr desse lado aqui no corpo da sua bolsa, vem esse fechinho aqui, ó, para você travar ele, tá? Ele vem com parafusinhos assim, tá vendo? Então, você vai colocar esses parafusinhos na hora que você for passar o seu fecho aqui. Por que que eu pedi o fecho um fio mais fino? Para ficar mais fácil de você passar, parafusar passar os parafusinhos aqui, tá bom? Então, como nós vamos fazer? Você vira a sua bolsa, ó, ela está do lado que é o lado correto dela, né? Você vai virar aqui, ó. Quando você virar, você vai encaixar esse fecho, mas de forma que o seu fecho fique do lado certinho aqui, tá bom? Então, você faz isso, ó. Posiciona ele assim, tá? Com esse lado brilhoso voltado para você. Outro detalhe, tome cuidado na hora de passar a ferramentinha aqui, para não arranhar o seu fecho, tá bom? Porque ele arranha bem fácil, tá? Então, olha só, se vocês visualizarem bem, aqui, ó,
todas as alcinhas do ponto das correntinhas, que foi da última carreira que você fez. Pega essas alcinhas e passa lá pra dentro aqui, vai empurrando, você posiciona o seu fecho para ele não ficar torto, tá? E aí você vai empurrando as alcinhas aqui. Você pode até passar uma colinha, tá bom? Nessas alcinhas, mas antes você parafusa, tá? O primeiro parafuso, pelo menos no meio, você põe antes de você colar esses fios aqui dentro. Você passa uma cola de artesanato, né? Uma pegamil. Olha só, é assim que eu quero, certo? Agora você vira a sua peça, ó, segura o seu fecho, vira ela assim, ó, do lado contrário, de forma que o parafuso fique aqui, ele já soltou, tá vendo? De forma que você veja onde tá os furinhos, tá? Ó. E aí você vai vir aqui, ó, pode ser até com agulha de tapeçaria. Você vai vir aqui, vai empurrando, e aí, ó, onde tem um furinho, você já sabe que aquela alcinha que está aqui, que está próxima do furo, é ela que você vai passar ela para trás aqui, de forma que o parafuso fique entre essa parte e o fio. O fio vai ter que ficar mais pro fundo aqui e o parafuso vai ficar no meio, tá? Então você empurra aqui essa alcinha, ó, essa daqui, certo? Empurra ela lá para trás, ó, por dentro do fio, tá bom? Então eu vou fazer aqui, ó, ele já tá aparecendo no buraquinho. O meu fio já está aparecendo lá dentro, mas eu preciso empurrar mais ele de forma que fique. Você veja que o fio já foi e ficou um espaço para você parafusar. Então o fio tá aqui, ele tá encostado nessa parte aqui, ó, né? Só que eu preciso parafusar aqui. Então eu vou vir com o meu parafusinho, vou encaixar ele aqui, certo? Ele é bem pequenininho, tá vendo? Então você rosqueia, primeiro você dá uma primeira rosqueada com a mão, assim, para ele segurar, tá? E aí você vem com a sua ferramenta e parafusa ele de forma que ele passe entre a alcinha, tá? Que ele fique no meio. Olha só. Mesma coisa esse do meio. Esse do meio, você vai empurrar essa alcinha também, olha, pra dentro do fecho, pra dentro do fecho, vai empurrando. Você vê o fio aparecendo no meio do buraquinho, tá? E aí você vai empurrando ele, quando você vê que ele já tá lá dentro, você vai acertando com a agulha, ó, empurrando ele, insere a agulha dentro do buraquinho e vai, ó, empurrando ele lá pra trás, sentido a borda do fecho, essa parte aqui. Empurra bem. Aí você vem agora com o seu parafusinho novamente, posiciona ele, dá uma rosqueada para ele segurar. Ele é bem pequenininho, tá, gente? Então dá um pouquinho de trabalho, ó, para ele entrar, ó, até o fio já veio um pouquinho para frente. Você empurra ele de novo, sentido para fora do fecho, para que ele encoste na parede do fecho. E aí você encaixa ele de novo e rosqueia. De forma que ele, né, ó, segura. Você viu que ele segurou? Sempre a parte que é furadinha pra fora, tá bom? Não sei se vai dar pra ver. Porque ele tem dois lados, uma fechada, o parafuso, né? E outra aberta. Então, na parte aberta é onde você vai passar a sua ferramenta, ó. E aí você vai rosqueando ele até ele abaixar, ó. Vai com força, vai girando e, ó, ele travou, tá? Mesma coisa nesse último aqui. Você vem, empurra seu fio, ó, empurra o fio lá pra dentro, a alcinha da sua correntinha aqui desse último ponto, dessa última carreira, e vai empurrando. Quando você vê que o fio tá aparecendo já no buraquinho, ó, você vai ver o fio aqui, você vai entrar com a agulha no meio aqui, ó, e vai empurrar, ou um outro objeto pontiagudo, desde que caiba aqui no buraquinho, tá, gente? Esse a agulha coube certinho. Aí eu venho aqui, ó, com o meu parafuso, novamente, posiciono ele. Tem uns fechos que vem só dois, tá? Não vem esse no meio, esse fechamento no meio. Esse aqui veio, tá? Então tem fechos que tem duas aberturas e tem fechos que só tem uma, aliás, duas.
E aí você posiciona ele aqui. Olha só. Até ele ficar, né? Ó, posiciona ele de pé e dá uma giradinha para ele travar. Vem com a ferramenta e fecha. E vai rosqueando ele até ele abaixar. Se você vê que ele tá com dificuldade de girar, é porque ou o fio voltou um pouquinho e tá travando ele. Ó, foi o que aconteceu. Tá, ó, o fio travou ele aqui. Você empurra novamente ele sentido parte de fora do fecho. Posiciona ele aqui novamente. Dá trabalho, tá? É um pouquinho trabalhoso, mas depois o resultado, né? Olha, mas certifica que ele está bem preso, tá bom? Porque é o fecho da bolsa. Ó. Ó, é o mesmo processo, você vai encaixar ele aqui e vai rosquear, vai fazer o processo de rosquear ele aqui com a ferramenta, tá? Ó. Pronto, agora ele foi, ó. Rosqueei ele aqui, ó, e ele ficou na minha aba. Olha só. Tá? E ele vai ficar assim mesmo, tá, gente? Se você quiser, como eu disse, esses outros fios que estão aqui, ó, se você quiser empurrar eles pra dentro do fecho, porque não tem como ele ficar, não tem jeito, tá? Você pode ir empurrando e depois passar uma cola, mas assim, a cola você precisa passar, se você rosqueia primeiro aqui no meio, aí vem passando a cola, né? E não deixa pegar onde você vai parafusar e vai empurrando aqui. Eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Vou deixar assim mesmo. Agora eu vou vir com essa parte aqui. Essa parte vai vir no corpo da sua bolsa. Então, primeiramente você fecha, se atente-se que essa bolsa ela não vai ficar vazia, né? Então, você, na hora que você for fazer o seu acabamento, você posicionar, coloca alguma coisa dentro da bolsa para ela dar volume, para você saber certinho onde você vai posicionar, tá bom? Então, aí você coloca aqui, ó, coloca o seu fecho, e aí você vai encaixar ele onde você fez a sua medição aí que vai dar certo, tá? Ó, aí você marcou. Quando você marcar, você empurra ele pra dentro da bolsa, tá? Esses dois ganchinhos aqui, ó, ele vem com dois ganchinhos, ó. E aí você encaixa ele aqui dentro. Vai encaixando ele, vê se não tá torto, tá bom? Posiciona bem. E vem aqui, ó, e encaixa ele. Tá? Ó, deu certinho, tá? Então agora eu vou só prender essa parte do fecho dentro da bolsa. Então as duas ferragens estão aqui dentro da bolsa, ó, não sei se vai dar para vocês verem, mas ela está aqui. Tá? Tem duas ferragens que é aqueles dois pezinhos que veio no meu fecho. Agora eu preciso pegar essa pecinha aqui, ó, que vem junto, e colocar dentro da minha bolsa, pegando as duas partes do meu fecho aqui, as duas perninhas, né? E aí eu posiciono, ó, de modo que ele fique preso, ó, não sei se vai dar pra vocês verem. Olha só. Tá aqui, ó, tá, ó. Ele está aqui dentro, no fundo no meio da sua bolsa. E aí você posiciona ele aqui e trava ele com um alicatezinho. Pega um alicatezinho fininho, pode ser até alicate de unha, tá? Aquele alicate velhinho que você tiver, ó. Ele está aqui dentro. E aí você vai pegar essa abinha, ou você vai puxar as duas pro meio da bolsa, do fecho, as duas alcinhas, né? Essas duas abinhas, ou você vai empurrar pro meio do fecho ou pros lados, assim, pra você travar essas duas partes, tá? Você vai pegar esses dois aqui, ó. Ou você puxa ele pra cá, esse pra cá e o outro pra lá, ou pro meio, tá? Puxa pra cá pro meio e o outro pro meio, eles vão se encontrar aqui. E aí, você já encaixou o seu fecho, certo? E a sua bolsa está pronta. Você vai fechar ela e ela vai travar.
tá bom? Aqui, ó, eu coloquei a etiqueta da minha marca, se você tiver, você posiciona ela aqui ou onde você desejar. Essas partes que sobraram aqui, que foi aqueles 2 pontos que eu pedi para deixar, 2 pontos aqui e 2 pontos aqui, ó, você vai colocar a sua alça, tá? Você pode pôr uma argola mosquetão de cada lado, posicionar a alça aqui, de corrente, de couro, tá? A alça que você desejar. E aí a sua peça está pronta. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que consigam fazer, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar mensagem. Vou deixar na descrição do vídeo a lista de materiais, o meu Instagram, que vocês podem entrar em contato comigo, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula. Tchau, tchau!